A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos hoje dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Estamos estudando sobre o tema Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, de Isaque e de Jacó. E na lição de hoje, lição de número 7, referente ao domingo 17 de maio de 2026, nós vamos ver uma prova de fé, a entrega de Isaque. E para isso vamos ler o texto bíblico que está lá em Gênesis 22:2. E em seguida eu quero orar por você e pela sua família. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Palavras de Deus a Abraão, pedindo que Abraão sacrificasse o seu filho. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor, momento crucial da tua história em que teu servo Abraão é provado, indo orientado por ti a sacrificar o seu próprio filho. Nos dá entendimento da mensagem, Senhor, que tu traz através da tua palavra. Abençoa os teus servos nesse estudo, a família dos teus servos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu, pastoreando por mais de 30 anos, tenho observado que alguns casais chegam na igreja com crianças pequenas, alguns até engravidam quando estão iniciando a cultuar conosco, têm seus filhos. E muitas dessas crianças cresceram dentro da igreja. E quando chega na fase da adolescência, esses filhos são perdidos para o mundo. Isso acontece com uma frequência preocupante. A nossa lição de hoje se baseia na fé de Abraão, mas eu quero explorar esta mensagem que está lá em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 11, que eu recomendo que você leia, em que Abraão vai, orientado por Deus, sacrificar o seu filho. E eu quero meditar sobre isso. O exemplo de um pai que confia em Deus como testemunho válido para o desenvolvimento espiritual do seu filho.
eu tenho para mim que grande parte dos filhos que na adolescência saem da igreja é porque o seu pai, a sua mãe, não deu um testemunho verdadeiro da sua fé em Deus. Voltando para o texto, Abraão, ele desperta antes do amanhecer, o silêncio cobre o acampamento, ele se levanta devagar, como quem carrega um peso invisível, prepara o jumento, separa a lenha, chama 2 servos e chama Isaque, seu filho amado, o filho da promessa. O menino que chegou quando já não havia esperança. O sorriso tardio de um casal idoso. Mas agora Deus havia pedido algo que nenhum pai poderia imaginar. Às vezes Deus pede algo para nós como pai, como mãe, que nós nem podemos imaginar. Deus disse para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e o oferece em holocausto. Repare que Abraão não discute, não questiona, não negocia com Deus, ele apenas obedece. O caminho até o monte dura 3 dias. 3 dias de silêncio, de oração, de luta interna, 3 dias que Abraão passa sofrendo com Deus. Os filhos, para o povo de Israel, são herança do Senhor, como diz o Salmo 127:3. É um momento muito alegre. Quando Isaque foi desmamado, foi feita uma grande festa, como lemos em Gênesis 21:8. O livro de Provérbios, Salomão, lá no capítulo 17, no verso 6, ele lembra que os filhos são coroa dos pais. Tudo isso torna o pedido de Deus ainda mais profundo. Abraão chega ao monte e ali ele se despede dos serviçais e fala: eu e o rapaz iremos até lá e adoramos. Isaque carrega a lenha e Abraão carrega o fogo e a faca. No topo do monte, Abraão constrói o altar, arruma a lenha, amarra Isaque. E aqui um detalhe importante: Isaque não resiste. Muitos pais dizem: eu não aguento mais com o meu filho. Ele confia no pai, que confia em Deus. Deus havia provado o coração do pai. Deus prova o coração de um pai e de uma mãe. Agora, Abraão mostrou ao filho que Deus
é o primeiro. E aí aonde muitos pais falham na criação dos filhos na fé, porque não demonstram em atos, em ação, que Deus é o primeiro. O que Isaac aprendeu com Abraão? Ele viu o pai obedecer, ele viu o pai confiar, ele viu o pai colocar Deus acima do próprio filho. Isso moldou a sua fé para sempre. Entende a importância disso? Na antiga aliança, criar um filho no temor do Senhor não era apenas ensinar palavras, era viver a fé diante dos olhos da criança. O pai ensinava a lei todos os dias, um ensino contínuo. A criança memorizava a escritura, repetindo até que se tornasse parte da sua identidade. Era uma prática comum a memorização bíblica. O pai mostrava com a vida como obedecer a Deus, o poder do exemplo dos pais. A família participava dos rituais, das festas, dos sacrifícios, momentos que ensinavam mais do que 1000 palavras. Havia disciplina não como punição, mas como formação. A disciplina bíblica, entenda isso, meu irmão, minha irmã, é que modifica o caráter. Isaac cresceu vendo tudo isso. Por isso, quando Abraão amarrou Isaac no altar, ele não fugiu. Pense bem, se você fizesse isso com seu filho adolescente hoje, como ele reagiria? Ele faria como Isaac, que confiou no Deus do seu pai? Você que está iniciando na criação dos filhos, precisa entender isso. O pai, uma mãe cristã precisa mostrar hoje o que os nossos filhos veem em nós. Eles veem que Deus é prioridade. Eu vou dar um exemplo. Criei minhas filhas e às vezes o aniversário de um de nós, das filhas, o meu e da Marise, ocasionalmente caía num domingo. Mas domingo é dia do Senhor, é dia de estar na igreja. Então nós comemorávamos aquele aniversário no sábado ou na segunda-feira, geralmente no sábado. Você tem dado essa prioridade para Deus ou você falta nos cultos por causa de uma festividade familiar? Ah, mas eu não posso perder. E aí você acaba perdendo os filhos. Como
você se porta. Hoje, a paz falando palavrões, irmãos usando de violência doméstica. E Deus é apenas um detalhe da rotina. Entenda isso, o pai cristão de hoje, como dos tempos de Abraão, não ensina apenas com palavras, mas com escolhas. Quando Deus é prioridade, isso aparece no tempo que dedicamos a Ele. A prioridade visível que revela o coração. Como mostrar que Deus é o primeiro. Você tem mostrado que Deus é o primeiro na sua casa? Isso aparece quando os filhos nos veem orando, lendo a Bíblia, buscando direção, vida devocional real. Aparece quando obedecemos a Deus mesmo quando é difícil. Obediência prática, não é de boca. Como é só obediência prática? Aparece quando amamos sacrificialmente, quando perdoamos, quando servimos. Aparece quando somos coerentes, o mesmo pai, a mesma mãe na igreja, é o mesmo pai e a mesma mãe em casa. Essa coerência cristã no lar está faltando e aparece quando incluímos nossos filhos na fé, levando à igreja, explicando a palavra, respondendo perguntas, participação na fé. A criança já sabe, o adolescente. Tenho netos já moços. Um está fazendo faculdade em outro estado, longe dos pais, morando sozinho. E o que ele faz ao domingo? Ele vai para a igreja, canta, toca, tem uma namoradinha crente. Não precisa mais que os seus pais o obriguem. Ele já tem a sua própria fé. E como seus pais foram obedientes a Deus, ele continua obediente a Deus. Abraão não apenas disse que Deus era o primeiro, ele mostrou. E Isaac viu e aprendeu que os nossos filhos também possam ver em nós que Deus é o primeiro. É o maior legado que você pode deixar para o seu filho. Não é dinheiro, não é patrimônio, não é posição. O maior legado é uma fé viva, visível, coerente. Uma fé que diz: filho, filha, Deus é o primeiro na minha vida. E quero que Ele seja o primeiro na sua também. Que Deus te abençoe. Se você tem filhos ainda pequenos, guarde essa lição de Abraão, testemunhando a Isaac, que não ele, Abraão, que não Isaac, mas sim Deus era o primeiro. Que Deus te abençoe.